Então, boa noite. Hoje, dia 3/1, a gente vai dar início a segunda orientação, né, de web que nós vamos fazer. Hoje, eu já li todos os trabalhos de vocês, já tenho as correções específicas, que a partir de amanhã eu já encaminho para vocês no feedback da postagem, mas eu vou chamar cada um de vocês nos grupos no individual, tá? Eu queria pedir para vocês montarem um grupo individual por trabalho, para que eu possa falar as orientações individuais de correções, tá certo? Eu sei que você já deve estar com um monte de grupo, mas eu acho que ajuda um pouquinho para vocês não ficarem com vergonha dos outros amigos. Deixa eu ver o que as meninas não conseguiram entrar. Rapidão, gente. Deixa eu ver por quê. Tawane conseguiu. Parei um pouquinho, tá, meninas? Tira uma fotinha da mensagem que está aparecendo para vocês, só para eu verificar. Tawane, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos ver. Fala para Laura, gente, responde lá para mim, que é porque eu tô gravando, porque hoje a gente não tem como fazer pelo WhatsApp. Por favor, me ajudem lá no grupo. A gente está fazendo pelo Meet porque a gente vai gravar aqui a parte da escrita. Por favor. Então, eu vou abrir aqui um Word só para a gente falar um pouquinho mais sobre a estrutura, porque tem muita gente que está mandando recadinho, né? E não está conseguindo fazer as instruções, não está conseguindo entrar, nem entender realmente o que é para fazer. Então, a gente vai falar sobre cada parte do template. Eu estou entrando aqui só para vocês entenderem melhor. Peraí. Só no template. Vai pegar um pão grandão, né? Gente, eu só achar os templates de vocês aqui. Vocês estão vendo minha tela? Alguém conversa comigo? Sim? Sim, estamos vendo. Então, a gente vai fazer em cima do template, tá bem? Tem algumas pessoas que perguntaram para mim, professora, o que é para postar agora? Vocês viram que toda a parte do TC, ela é dividida em tópicos. Então, aqui tem o Estudo Online 1, Estudo Online 2, Estudo Online 3 e aí por diante. Cada um é um pedaço. Um é a metodologia, o outro, o 3 é a parte de resultado e discussão. O 4 é a parte de elaboração da introdução e das considerações finais, estrutura do artigo e etc. Que é o finalzão, né? Mas tem muitas pessoas que ainda estão com dúvida em introdução entre os outros textos. Então, a gente vai falar do início ao fim, ok? Hoje a gente vai fazer o TCC inteiro
como se a gente estivesse fazendo um TCC junto. Então, eu quero que vocês prestem atenção, porque vai ajudar um pouquinho na estrutura do trabalho de vocês para a gente estar fazendo. Na nossa primeira aula, eu fiz um com vocês sobre Covid, não foi? Vocês lembram quem participou? Alguém me lembra? Se a gente teve a oportunidade de fazer juntos ou não? Não, a gente só teve uma apresentação aquele dia. Então vamos fazer então hoje. Vamos fazer um que vai dar a entender do que será o nosso TCC. Então vamos lá. Vamos fazer um inventado agora para vocês entenderem. Então eu quero falar sobre a Covid, sobre as dificuldades. Então eu vou colocar meu título: as dificuldades encontradas por alunos e professores durante o distanciamento social. Distanciamento social ocasionado pela Covid-19. Então, eu fiz aqui meu título. Professora, mas e se tiver um subtítulo? Aqui ele já está formatado para vocês, se vocês tivessem, né? Parei um pouquinho, gente. Então, aqui a gente faz assim, ó. Distanciamento social ocasionado pela Covid. Se vocês tivessem ali um subtítulo, vocês iriam colocar, por exemplo, assim, ó, Covid-19, 2 pontos. Aí aqui é minúsculo, ó. Aí a gente ia colocar assim, distanciamento social e ensino. Um exemplo, né? A gente poderia estar utilizando dessa forma. Aí, eu vou escolher o que eu acho melhor, com título completo, assim, ou se eu quero com subtítulo. Eu acho que eu vou preferir o de cima, né? Baixei. Beleza. Aqui, autor e instituição. Vocês vão colocar o nome de vocês. Algumas pessoas já colocou o nome bonitinho. Como, por exemplo, aqui no artigo da Alcione e da Luana, né? Ela colocou aqui, igual o meu, nome delas, nome de cá, a autora aqui da instituição vai ser meu nome, Elaine Ferreira de Oliveira, tá? Vocês vão colocar aqui embaixo. Aí, o resumo é a última coisa que você faz. Vamos lembrar o que eu preciso de ter no meu resumo? Meu resumo tem que ter um pouquinho da introdução. Meu resumo tem que ter um pouquinho do objetivo. Meu resumo tem que ter um pouquinho de metodologia, um pouquinho do resultado de discussão, um pouquinho da conclusão. Por isso se chama resumo. Por que eu só faço ele no final? Porque eu não posso perguntar para você, na metade do seu dia, eu falar, Jennifer, como foi seu dia? Quando for meio-dia. A Jennifer vai falar, foi legal, acordei, fui trabalhar e tal, agora eu almocei. Então, ela não está me falando do dia dela, ela está me falando da metade do dia. Quando que é que ela vai poder me falar do dia dela? Meia-noite, que ela vai me falar do dia completo. Então, resumo, eu só posso falar do trabalho completo. Eu não posso fazer o resumo faltando partes. Deu para entender isso? Então, eu não posso fazer o resumo antes de finalizar o trabalho. A introdução, eu ainda posso mexer na introdução no final, depende do orientador. Tem orientador que gosta da introdução no início, tem orientador que pede a introdução só no final. Eu gosto no início, porque a gente já vai vendo como que vocês estão escrevendo. Então, tanto faz, tá bom?
Vamos voltar lá. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam? Que eu empolgo, tá? E também, se vocês tiverem dúvida, abre o áudio e fala comigo, porque eu não consigo enxergar o chat, ok? Ok. As meninas não conseguiram entrar, né? E é tão facinho, menina. Eu não sei como que apareceu para vocês, para ensinar elas num passo a passo. Mas vamos voltar aqui. Então, resumo a gente deixa para o final, ok? Chegamos na nossa introdução. A maioria de vocês já fizeram a introdução. Na introdução, uma coisa que eu quero lembrar para vocês é que no trabalho vocês não vão falar em primeira pessoa. Em vários trabalhos que eu corrigi de vocês, vocês estão falando em primeira pessoa. Esse tema foi importante por causa da aula que falou sobre inclusão digital. Não pode se colocar no trabalho de TCC. O que vocês estão fazendo é um artigo, que é um trabalho de conclusão de curso. E você não pode se colocar no trabalho. Então, você não pode colocar estudamos, vimos, tal. Tudo é em terceira pessoa. Então, estudou-se, iniciou-se, verificou-se, ou verifica. Então, você não vai colocar estamos, gostamos. Hora nenhuma você vai se colocar dentro do trabalho. Isso é muito importante, tá? Onde você vai poder colocar sua opinião? Na conclusão. Mesmo assim, não é em primeira pessoa, é em terceira pessoa. Então, foi verificado com esse trabalho que o tema é muito importante, mas nunca eu verifiquei, eu fiz, nós vimos. Então, nunca. Vocês vão ver que eu escrevi isso nas correções de vocês sobre isso, sobre a introdução, tá faltando pedaço, né? Faltando partes, e tá em primeira pessoa. Na introdução, eu posso fazer uma contextualização das partes que eu preciso. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui na minha introdução. Vamos ver o que é meu tema. Dificuldades encontradas por alunos e professores durante o distanciamento social ocasionado pela Covid. O que vai ser meu primeiro parágrafo? Meu primeiro parágrafo vai ser um conceito sobre meu tema. Por quê? Porque eu preciso de falar o que é a Covid, para eu falar do distanciamento, para eu falar sobre as formas de ensino. Então, eu vou vir aqui e vou falar sobre, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 14 de março de 2020, decretou-se pandemia já é no mundo, então a gente tem que pensar para não ficar redundante. Pandemia da Covid-19. Aí você vai vir explicar o que é, né? Conceito do tema. Ops. A Covid, mas vocês vão procurar um autor. 19 foi descrita em dezembro de 2019 na China, no mercado de Wuhan, que eu não sei nem escrever Wuhan. Sei não, acho que é W. Não sei o local da cidade, mas não, tá? Lá na China. E se espalhou em todo o mundo. Aí você vai vir lá com outro autor. Por exemplo, eu sou autora. Oliveira, em 2020, explica
que a Covid-19 é ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2 da família dos vírus de resfriados, um exemplo. E aí vai. Primeira parte que eu fiz, e primeiro momento que eu fiz, conceituei o meu tema, falando o que é a Covid, beleza. Aí, agora no segundo momento, eu tenho que falar, já que eu estou buscando falar sobre ela, eu vou buscar. Opa, alguém vai entrar. A Jéssica. Oi, Jéssica. Jéssica, a gente está fazendo aqui um modelinho, tá? De TCC agora juntos. Presta atenção aí para você entender. Nosso tema é as dificuldades encontradas por alunos e professores durante o distanciamento social ocasionado pela Covid. Então, nossa introdução, primeira parte foi o conceito do tema. Segunda parte, a gente vai buscar uma atualidade ou um histórico sobre seu tema. Esses que eu vou deixar aqui de amarelinha é porque vocês vão fazendo de vocês, tá? Oi, Jéssica. Vamos lá. Então, por exemplo, eu posso buscar aqui a primeira vez que se falou sobre a Covid, como eu posso buscar aqui algo que seja atual, né? Então, eu posso fazer uma linha de raciocínio. Normalmente, a gente busca algo sobre história na introdução, para que as pessoas entendam quando que aconteceu. Por exemplo, as meninas estão falando do autismo, né? Vai falar que o autismo... Primeiro falou o que é o autismo aqui no conceito. Fala sobre o que é. Aí vem com o histórico, né? Por exemplo, o autismo foi citado pela primeira vez na linha de raciocínio e estudo de tal pessoa, onde verificou-se que existe um espectro. E aí você vai falar sobre o histórico do tema. Na Covid, o histórico é muito raro, porque nós tínhamos a Covid dos animais, não tinha Covid humana. A humana foi em 2019, mas a gente pode falar, né? Então, vamos continuar aqui no histórico. O vírus SARS-CoV-2, o vírus SARS-CoV foi estudado a primeira vez em animais. Assim, já existiam vacinas e conhecimento sobre o mesmo. Quem falou isso? Foi o Silva, no artigo dele lá de 2010. Ele falou sobre SARS-CoV, não SARS-CoV-2, que ainda não existia. Aí você vem aqui com todo um histórico, escreve aí uns 2 parágrafos falando. Se eu estou falando sobre o autismo, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico do autismo, né? Uns 2 parágrafos aqui. Finalizei sobre a atualidade ou um histórico do meu tema. O que eu vou buscar? Eu vou buscar um dado importante para demonstrar a importância do meu tema. Como assim, professora? Eu vou tentar buscar algo para mostrar que meu trabalho não é em vão. Então, meu trabalho, lembra que ele é sobre a mudança no ensino, por causa do distanciamento social. Então, a gente vai falar aqui a Covid-19
ceifou várias vidas, ou a gente pode falar no início de sua forma de contágio, se alastrou muito rapidamente. Então, aqui a gente vai colocar: oi, Gislene. Giz. A gente está fazendo um TCC junto aqui, tá? Depois você assiste o início. Então, aqui a gente está falando sobre esse dado importante. Então, a gente vai falar que ela se alastrou muito rápido no mundo. E dessa forma, descobriu-se que o distanciamento entre pessoas evitaria seu contágio. Quem falou isso? Foi um estudioso aí chamado Ferreira, em 2020. Ele falou sobre isso. Então, eu coloquei aqui um dado muito importante. Por quê? Eu estou falando sobre ela para falar sobre meu título aqui, ó. O que foi meu título? A dificuldade encontrada pelos alunos e professores durante o distanciamento. Beleza. Então, aí eu entro aqui, falei sobre esse dado importante, e agora eu vou falar sobre o que é meu título. Então, meu título, ele fala sobre o distanciamento social. Distanciamento social. É uma parte que eu já estou adentrando no meu tema. Até então, eu estava só introduzindo. Então, eu vou explicar aqui o conceito de distanciamento social. E aqui eu vou falar que devido... Vou colocar aqui sobre o ensino, que é a outra parte do meu título. Meu título não fala que é a dificuldade encontrada pelos alunos, beleza, e professores? Então, ensino, eu vou falar aqui, devido ao distanciamento social, vírgula, as escolas não puderam funcionar presencialmente. A pessoa está tirando isso tudo da sua cabeça? Não, é dos artigos que eu li. Esse artigo aqui é do Oliveira. Então, não puderam funcionar presencialmente. E assim, vírgula, os professores e alunos tiveram que se adequar com o ensino remoto e à distância. Só lembrando, gente, que remoto é quando o professor está online, igual eu estou aqui com vocês. Nós estamos fazendo uma orientação remota. E a distância é aquela que a matéria está lá e o aluno entra sozinho em qualquer momento e faz, tá? Então, aqui a gente já deu entrada no que eu preciso. Aí, no final da minha introdução, eu preciso de fazer uma justificativa. O que é a justificativa? A justificativa é a importância e relevância do meu tema. Então, aqui eu preciso de falar sobre a importância. Então, devido a todas as modificações que professores e alunos tiveram que desenvolver durante o período de ensino remoto, este trabalho se torna totalmente relevante. Então, eu posso até escrever com as minhas palavras, tá bom? Eu não preciso, nesse momento aqui, ter citação. Lembrando que aqui em cima, cada parágrafo que eu coloco, eu tenho que ter citações, ok? Aqui é o Oliveira. Justificativa, tal. Beleza. Agora, no final, eu vou colocar meu objetivo.
O que é o objetivo do trabalho? É o que eu pretendo pesquisar. Qual a minha meta? Então, sempre começar com verbos. No infinitivo. Então, vai vir lá assim: pesquisar, analisar, verificar, citar, buscar. Sempre com verbos do infinitivo indireto. Então, o objetivo do nosso trabalho aqui é sobre a pandemia, né? Então, eu vou verificar. Ficou preto. Então, aqui eu vou verificar como a pandemia influenciou no ensino de... eu posso escolher ensino médio, eu posso escrever crianças, eu posso fechar aqui, porque meu tema ficou bem aberto. Então, verificar como a pandemia influenciou no ensino médio no ensino de alunos do... duas vezes, peraí, na aprendizagem. Sempre busquem sinônimos, tá? De alunos do ensino médio. Primeiro, analisar quais as principais dificuldades encontradas por professores durante a pandemia, durante o ensino remoto. 3. Vamos ver de novo nosso título. As dificuldades encontradas por alunos e professores durante o distanciamento social ocasionado pela Covid. Então, verificar como a pandemia influenciou no aprendizado, analisar quais as principais dificuldades encontradas por professores durante o ensino remoto. Eu posso colocar aqui, citar os principais desafios e as principais vantagens e desvantagens do ensino durante o distanciamento social ocasionado pela Covid-19. Então, eu fiz 3 objetivos. Olhem só. Eu comecei com o verbo verificar, analisar, citar, de acordo com o que eu quis colocar no meu título. Eu não fugi dos meus objetivos. O objetivo eu posso fechar um pouquinho, ó. Aqui eu falei dificuldade encontrada por aluno e professor da pandemia. Pode ser qualquer aluno e professor. Viram que ficou aberto? Então, agora eu posso fechar um pouquinho. Eu quero falar das dificuldades dos alunos do ensino médio. Eu quero falar dos alunos com espectro autista. Eu quero falar de professores de criancinhas. Eu quero falar dos pedagogos. Eu quero falar do professor de ciências. Então, no objetivo, eu vou fechar um pouquinho mais. Certo? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Fala comigo, gente. Só para eu saber. Tá legal? Tá rápido? Tá de boa. Tá ótimo. Estou achando maravilhosa a explicação. Então, vamos continuar. Então, assim, vão acompanhando, mas pergunta. Michele, você que entrou depois? A gente tá fazendo um TCC junto, tá? Aí, qualquer dúvida que você tiver, abre o áudio e a gente vai conversando. Bora lá. Então, eu falei, lembra que no template do artigo,
você não vai colocar os 3 objetivos em tópicos mais. Vocês já fizeram isso com a Lília, né? No semestre passado. Mas aqui vocês vão fazer em forma de texto. Então, deixa eu ensinar vocês a fazer em forma de texto. Então, a justificativa vem aqui, bonitinha, e o objetivo vai vir aqui por último. Como o objetivo e a justificativa são os 2 últimos parágrafos do texto, a gente vai fazer um parágrafo dos objetivos assim, ó. Devido à relevância desta pesquisa, vírgula, seus objetivos foram verificar como a pandemia influenciou no aprendizado dos alunos, analisar, para deixar maiúsculo, que é ponto e vírgula, analisar quais as principais, e por fim, a gente pode fazer e por fim, vírgula, citar as principais vantagens. Então, a gente fez um parágrafo aqui bonitinho, único, para a gente poder já fechar nossa introdução. Então, o que eu quero que vocês lembrem? Isso aqui é a estrutura somente da introdução. Onde eu não coloco citação, que eu não preciso, eu só não preciso de citação em justificativo e objetivo. O restante da minha introdução, eu preciso de ter citações, que eu vou falar para vocês como fazer, que eu vi que tem muitos de vocês que não estão fazendo. Então, eu preciso de citar de onde eu estou lendo. Professora, mas eu li 4 livros, então eu cito os 4 livros. Pelo menos 2 eu preciso de citar, certo? Mesmo que a introdução seja um resumo de tudo que você leu, porque você trabalha com isso, eu preciso de ter autores que eu me baseei, certo? Beleza? Bora continuar? Por enquanto. Agora a gente fala sobre citação direta e indireta, tá certo? Então, ó, cheguei na minha fundamentação teórica. Aqui é a parte agora onde eu vou falar sobre os conceitos, a história sobre o meu trabalho. Aqui eu não coloco ainda resultados. Aqui eu vou colocar conceitos para que as pessoas que estão lendo o meu trabalho, eles comecem a entender o porquê, como, né? O que eu preciso de fazer. Então, eu vou começar a verificar aqui essa parte. O que eu posso fazer? Eu posso fazer tópicos para que eu não fuja, né, do meu trabalho. Então, eu posso colocar aqui em tópicos. Então, vamos fazer uns tópicos? Ó, o que é a primeira coisa que a pessoa que vai ler um trabalho sobre a pandemia da Covid e o estudo precisa de saber? O que é a Covid, certo? Então, 2.1. O que vai ser meu primeiro tópico aqui? Covid-19. Por que eu preciso de colocar já sobre a Covid-19? Para que eu fale sobre o histórico dela. Professora, mas você já fez um parágrafo na introdução. Por isso, a introdução eu introduzo o que vai ter durante o meu trabalho. Na linha de raciocínio, se eu estou falando de distanciamento social entre alunos e professores, a dificuldade que eles encontraram durante a pandemia, a primeira coisa que eu vou colocar é sobre o Covid-19. O que eu vou falar aqui nesse tópico? Eu vou ter que falar sobre o vírus, que é o SARS-CoV-2. Eu vou ter que falar aqui sobre quando apareceu. Eu vou ter que falar aqui sobre como ele é. Então, eu posso abrir um subtópico aqui, ó, 2.1.1, e falar sobre formas de contágio. Eu posso falar aqui, eu posso colocar primeiro, de contágio primeiro. Eu posso abrir um subitem aqui, 2.1.2, sobre formas de prevenção. Eu posso colocar aqui 2.1.3 sobre tratamento, que a gente não tinha, mas você pode citar em si sobre a vacina.
Então, aqui dentro do meu primeiro tópico, que é o histórico, que eu estou falando sobre ele, eu posso já abrir subitens que eu explico. Vamos dar um exemplo aí do trabalho, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui um trabalho dos que eu corrigi. Eu posso falar aqui do trabalho da Gislene. Trabalho da Gislene e do Moab. A Gislene tá aí, tá, Gi? Não sei se a Gislene tá por aí. A Tawane e a Juliane tá. Então, olha só. O trabalho das meninas é a importância das atividades lúdicas na educação. Beleza. O que é o primeiro tópico que as meninas teriam que fazer aqui? Colocar atividades lúdicas. Porque as pessoas não sabem o que é atividades lúdicas. Só quem realmente é da área para entender. E dentro das atividades lúdicas, vocês podem abrir aqui os tipos de atividades lúdicas, as formas de ação, né? Você pode abrir vários subitens para você falar um pouquinho sobre isso. Vocês estão conseguindo me acompanhar, tá beleza? Então, abri ali o meu referencial teórico. A primeira coisa que eu vou buscar são os conceitos sobre o meu tema. História, o que significa? Vamos dizer que tem uns 4 autores que falam de coisas diferentes. As meninas do autismo, né? Vai colocar lá espectro autista, o autismo e falar sobre o histórico, os tipos, o que vocês acharem melhor. Mas primeiro eu tenho que explicar para o público o que é o meu trabalho, o que é meu conceito, ok? Beleza, vim cá. Terminei aqui o meu primeiro tópico, que é sobre a Covid-19. Aí, eu vou vir aqui no 2.2. Vamos lembrar o que é meu objetivo? Meu objetivo é verificar como influenciou a pandemia, analisar as principais dificuldades dos professores no ensino remoto e a vantagem e desvantagem do distanciamento social. Beleza. Então, aqui dentro, eu já tenho que falar... Opa, engoli um aqui. 2.2. Eu tenho que falar sobre uma das coisas que é o meu título, que é o distanciamento social. Então, aqui a gente vai falar o que é o distanciamento, que ele surgiu a partir de várias doenças, como H1N1 e tal, que é uma forma de prevenção, você já citou ele ali no tópico, e você vai falar aqui várias formas sobre o que é, lembrando que todos os parágrafos têm que ter o autor de onde vocês estão tirando. Então, vim aqui e falei sobre distanciamento social. Aí, depois, no 2.3, eu vou falar sobre educação versus pandemia. Ou versus ensino remoto. Ou eu posso colocar educação e ensino remoto. Tanto faz, tá? Vocês que escolhem o que colocar. Então, aqui vocês vão falar sobre... você pode fazer um tópico falando o que é o ensino remoto. E aqui vocês podem fazer um tópico sobre o que é o ensino à distância. Para as pessoas entenderem, né? E o 2.4, vocês vão citar adequação de professores e alunos para aprendizado no ensino remoto durante a pandemia.
Lembrando que até agora eu não estou colocando resultado dos meus objetivos, eu estou fazendo conceitos deles para que eu consiga responder. O que é adequação de professores e alunos? Eu vou explicar aqui quais foram as modificações, eu vou falar sobre as modificações dentro de casa e das escolas para o ensino remoto. Então, vocês sabem que os professores tiveram muitas dificuldades porque não conheciam os programas, os alunos tiveram dificuldade de baixar um Meet, de entrar, de estudar, de aprender, né? Outros não tinham nem internet. Então, aqui vocês vão falar só das adequações, de acordo com autores, não é sua opinião, lembra disso, certo? Finalizei aqui. Espera. Finalizei ali meu referencial teórico, minha fundamentação teórica ou referencial teórico. Finalizei ele aqui. Lembrando que quando é 3, quando o subitem é de terceira forma, peraí, ele é negrito. Quando ele tem 3 subitens, aí. Então, eu fiz tudo aqui bonitinho. Materiais e métodos. Prestem atenção para vocês não errarem. Eu vi que tem alguns de vocês que fizeram só 3 linhas de materiais e métodos. Então, vamos lembrar o que tem que vir no meu materiais e métodos. Ele é minha receita de bolo. Como que eu estou fazendo o meu estudo? É uma revisão da literatura? Ou é uma pesquisa de campo? Ou é uma pesquisa em arquivos? É uma pesquisa com instrumentos de sites confidenciais do governo, protocolo. Então, eu preciso verificar como é a minha pesquisa. A nossa pesquisa aqui não é dentro de escola nenhuma. Nossa pesquisa aqui da Covid é revisão da literatura. Então, eu vou vir aqui e vou colocar, né? Esta pesquisa essa pesquisa ficou tão feio. Peraí. Trata-se de uma abordagem qualitativa de origem bibliográfica. O que é isso? Quantitativa, normalmente, é quando eu estou em campo, passando um questionário, buscando protocolos e etc. A qualitativa é os dois, mas eu vou buscar principalmente origem bibliográfica para que eu busque, por exemplo, entre autores que já fizeram estudos com esse tema. Então, é uma origem bibliográfica, é um estudo de pesquisa bibliográfica. Eu posso por origem bibliográfica ou de pesquisa bibliográfica. Aí eu posso colocar assim, ó, segundo Gil, em 2008, pesquisa bibliográfica é aquela que se faz um compilado de pesquisas em arquivos. Aí vocês vão buscar o que o autor fala. Aí você vai vir colocando, né? O trabalho foi realizado entre os meses de... Vocês lembram quando que começou, gente? Quando vocês começaram a fazer o trabalho? Alguém lembra? Alguém me fala. Quando vocês começaram com a disciplina de pesquisa? Acho que o meu eu comecei em abril. Foi até antes. Então, vamos colocar entre os meses de abril. Credo, aí vocês estão desde abril fazendo isso? Certeza?
Tem gente que só escreveu 3 páginas. Ó, o trabalho foi realizado entre os meses de abril de 2022 a janeiro de 2023. Buscou-se as bases de dados Cielo, Google, Acadêmico, sites oficiais, livros, eu escrevendo em espanhol, livros, revistas, e aí vocês vão citar o material que vocês utilizaram, protocolos de atendimento, nananã, escola. Aí você vai citar aqui o que vocês mais utilizaram. Para pesquisa, utilizou-se as seguintes palavras-chave. Aí, quais são as principais palavras que vocês usaram? Então, se seu trabalho é autismo, você usou principalmente autismo, isso, aquilo. O nosso trabalho aqui, minhas principais palavras-chave foi COVID-19, é as que eu mais pesquiso, né? Foi distanciamento, foi SARS-CoV. Lembra, gente, se tiver nomes que não são da língua portuguesa, vocês precisam de verificar a forma certa de escrever, tá? Se é maiúsculo, é itálico. Que mais? Covid, coronavírus, que é popular, entre outras. Aí vocês podem finalizar falando que este... Deixa eu ver, já usou esse para pesquisa. A gente pode por aqui. Vamos falar durante a realização do trabalho. A pesquisa está mais bonito. Vírgula. Seguiu-se as normas éticas e responsáveis. Só para mostrar que vocês não infringiram nada de errado. Quem for fazer um trabalho de campo, alguém aqui de vocês vai fazer algum trabalho de campo que mudou de ideia? Não, né? Todo mundo está como revisão da literatura, né? Ou alguém mudou de ideia? Que não, né? Não. Então, Professora, a gente iniciou essa matéria no dia 23/5, de TC1. Então, 5 é maio. Maio. Só que como a gente estava sem orientador, que a gente fez o TC1 todinho sozinho, a gente não sabia muito como fazer. Agora nós vamos fazer em 2 semanas. Vai ficar lindo. Bora. Ó, eu quero vocês falando comigo quase todo dia no WhatsApp, viu? Nesses dias de vocês. Tu, quanto é dúvida que tiver, eu quero que vocês tirem a foto e manda para mim. Aí pode mandar no grupo geral, porque talvez a dúvida de um é a dúvida de todo mundo, tá? Então, vocês podem copiar a minha metodologia aqui, ó. Só que vocês vão pesquisar sobre o que é a pesquisa bibliográfica, sobre o autor. Aqui na plataforma tem, ó. Na biblioteca tem aqui, ó, falando o que é. Aqui, ó, Gil, ó. Gil 2002. Vocês podem entrar aqui. Tem o livro do Marconi Lacatos, que vocês podem citar ele em vez do Gil, tá? Então, vocês podem utilizar aqui dentro da biblioteca, já tem essa parte aqui que vocês precisam, ó, de pesquisar sobre o autor. O resto, vocês podem usar o mesmo modelinho meu, colocando as coisas de vocês, tá? Beleza, finalizei aqui. Agora eu já sei que meu trabalho tem
uma introdução que falou sobre o conceito do meu tema, uma introdução que jogou uma atualidade ou um tema, uma parte histórica do meu tema. Eu já tenho minha introdução, que eu tenho dados importantes. Eu já tenho uma introdução que fala sobre o distanciamento social num parágrafo, sobre o ensino no outro, que finaliza com o penúltimo parágrafo minha justificativa e o último parágrafo meu objetivo. Então, minha introdução, contando com a justificativa objetivo, ela vai ter em torno de 6 a 7 parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso. 7 parágrafos é o mínimo, ali entre 6 e 7 parágrafos na minha introdução. Pode ter mais, professora? Pode. Menos que não é legal. Beleza. Meu objetivo está aqui, um modelinho para vocês já pronto. Aí eu cheguei na fundamentação teórica, que é a minha revisão da literatura, e eu fiz tópicos para falar sobre conceitos históricos sobre meu tema. Ainda não estou falando de resultado. Aqui eu falei o que é a Covid, o que é as formas de contágio, prevenção, tratamento. As formas de prevenção, eu vou colocar elas aqui. Por último, porque o distanciamento social, que é um tópico que vai vir, é uma forma de prevenção, só para ficar com coerência. Então, veio aqui formas de distanciamento, educação versus pandemia, e eu falei sobre a adequação de professores e alunos para o aprendizado. Até então, não coloquei as dificuldades dele. Falei sobre adequações que eles precisaram. Beleza. Expliquei o que é meus materiais e métodos, bonitinho. E agora sim. Agora eu vou ter que buscar ainda mais autores, né? Eu vou ter que buscar autores que falam sobre o que é a Covid e eu vou ter que buscar esses autores da forma correta. Eu vou ter que buscar autores que fizeram estudos na área que eu preciso. Então, que área que eu estou buscando? Não é da Covid? O que eu tenho que buscar? Não é o distanciamento social? O que eu preciso de olhar? As dificuldades de alunos e as dificuldades de professores. Eu posso colocar em um texto único, certo? Eu posso fazer um texto corrido, mas para esse texto corrido, eu posso até fazer alguns tópicos aqui para me ajudar. Vamos fazer alguns tópicos? Só para vocês terem uma noção, depois a gente pode juntar tudo, tá? Então, vamos lá. O que são meus objetivos? Copiei meu objetivo aqui. Desci meu objetivo aqui, só para eu não ficar perdido, ó. Eu posso fazer em tópico, como eu posso fazer em texto corrido. Vamos fazer esse primeiro em tópico, só para vocês entenderem o que vai vir. Depois a gente faz texto corrido, para quem quiser fazer. Ó, eu estou transformando cada objetivo num tópico e vou mudar ele. Então, vamos lá. Meu primeiro objetivo, verificar como a pandemia influenciou na aprendizagem dos alunos de ensino médio. Então, eu vou colocar assim, influência da pandemia na aprendizagem de alunos do ensino médio. Então, eu coloquei aqui, eu transformei meu primeiro objetivo num tópico do meu resultado. Meu segundo objetivo, ó, analisar quais as principais dificuldades encontradas por professores durante o ensino remoto. Então, eu vou colocar assim. Dificuldades encontradas por professores durante o ensino remoto na pandemia. Pronto, transformei meu segundo objetivo em um tópico do meu resultado de discussão. Terceiro, estava citar as principais vantagens e desvantagens do ensino durante o distanciamento social. Então, a gente vai colocar
vantagens e desvantagens da introdução ou do uso do ensino remoto durante distanciamento social ocasionado pela Covid-19. Então, eu vim aqui agora e transformei o meu último objetivo em um tópico. As vantagens e desvantagens do uso. Não preciso do uso, né? Do ensino remoto durante o distanciamento social ocasionado pela Covid-19. Então, meus 3 objetivos, eu coloquei eles aqui para eu não me perder. Eu posso fazer em tópicos? Posso. Eu posso tirar todos esses tópicos depois que eu encher aqui os parágrafos? Posso também. Então, aqui é para que vocês tenham uma forma de não se perder, de você saber. Eu posso buscar artigos agora que vão falar sobre o aprendizado dos alunos durante a pandemia. Ah, não, professora, eu estou achando que o ensino médio é muito ruim. Então, vamos tirar do ensino médio, deixa do ensino dos alunos. Mas aí, eu não coloquei do médio, então eu tenho que citar criança, eu tenho que ensinar adolescente e tenho que citar faculdade, né? Então, assim, deixei abertão. Quer dizer que se eu falar só de faculdade, eu vou ter um problema, porque eu não estou falando dos pequenininhos. Então, talvez seja melhor deixar mais fechadinho, né? Então, você vai procurar aqui do ensino médio. Eu vim aqui e vou falar, né? Segundo Silva, 2020. Oliveira e Ferreira, 2021. Falam, explicam que tal coisa. Então, vocês vão buscar os autores, né, que mais falaram. A OMS, em 2020, cita que... Vamos lá, escreve tudo que vocês acharem sobre aprendizado dos alunos. Vocês vão falar que os alunos tiveram dificuldades porque muitos não tinham computadores, muitos não tinham tecnologia, muitos isso e tal. Vocês vão explicar tudo que vocês puderem. Professora, eu posso fazer só 3 tópicos? Não, aqui no mínimo 7 tópicos. Professora, é muito? Vamos ver. Se eu tenho 3 tópicos aqui, eu vou ter 21 parágrafos. 21 parágrafos dá 3 páginas. Então, 3 páginas de resultado tá legal. Certo? Ah, professora, não estou encontrando. Tem nada, não. Você pode fazer esse aqui com 5, esse aqui com 6. Você vai organizando. Mas eu não posso fazer um resultado de uma página, ok? Ah, tem tanto, professora? Não, desde que seja bem escrito. Tá bom? No mínimo 7 parágrafos. Mas se achar mais, ótimo. Aí eu venho aqui, dificuldades encontradas por professores durante o ensino remoto na pandemia. Aqui eu vou achar milhões. Então, eu vou vir aqui, vou buscar o sindicato, Simpror, 2020. Especifica que os professores tiveram que se adequar em tecnologia e formas de aprendizado para conseguir ensinar seus alunos. E aí por diante, né? Vocês vão buscando lá. Moura,
em 2021 fala que a maior dificuldade do professor é manter o aluno alerta durante a aula e saber se ele está aprendendo ou não. Então, vocês vão fazendo. Lembrando que não existe parágrafo. Saber. Não existe parágrafo de uma frase só, igual eu estou fazendo aqui, tá? Parágrafo, ele não pode vir uma frase só. Esse parágrafo que eu comecei e terminei aqui. Parágrafos, normalmente, eles vêm com, no mínimo, 2 frases juntas, certo? Não façam parágrafos pequenos. Eles precisam de ser até 6 a 7 linhas. Não faça grande demais, mas também não pequeno demais. Então, aqui a gente vai buscar vários autores, né? Aí que vão falar sobre essas dificuldades dos professores. No mínimo 7 parágrafos. Por que eu estou pedindo no mínimo 7 parágrafos? Porque se eu cortar 2, a gente ainda tem 5. Se 2 ficar ruim, né? A gente ainda busca. 3 aqui. Vantagem e desvantagem da Covid. Aqui vocês podem fazer uma tabela. Vocês podem fazer uma tabela assim, ó. Vantagens. Aí de cá, né? Vocês vão fazer outra coluna com as desvantagens. Um exemplo, vocês podem montar. Então, é sobre o distanciamento social e ensino remoto. Aí, vocês montaram lá uma tabela e vocês vão buscar os autores que falam sobre as vantagens e desvantagens. Aí, na coluna de cá, vocês vão buscar as vantagens. Então, você vai colocar lá assim, Silva, 2020, cita que sem o distanciamento e sem o ensino remoto, os alunos não teriam aula por muitos dias. Aí vocês vão montando lá suas tabelinhas, porque eu tô com preguiça de fazer ela aqui, tá? Então, aqui tá o Silva. Aí a gente vai lá buscar. Desvantagem. Vem aqui, Oliveira, 2021, diz o ensino remoto, o ensino durante a pandemia trouxe prejuízo para vários alunos em aprendizado e desenvolvimento. Vai ficar aqui meio ruim, mas só para vocês entenderem. Então, vocês vão montar lá as vantagens e desvantagens, de acordo com os autores que vocês forem achando. Vocês podem buscar tabelas, vocês podem inserir organogramas, vocês podem jogar aqui formas e fazer aqui, ó, um autoforma aqui e colocar as vantagens, as desvantagens. Usem e abusem aqui para escrever, né? Vocês podem buscar tabelas, vocês podem buscar tabelas de outros autores.
e colocar como adaptado, ou somente citado. Então, vocês vão buscar as respostas dos seus objetivos. Nós tivemos 3 objetivos, vamos buscar as respostas aqui, ok? Então, da forma que vocês preferirem para ficar melhor. Considerações finais. Gente, nas considerações finais, eu respondo se meus objetivos foram ou não encontrados. Então, é aqui que eu posso colocar minha opinião, sem ser em primeira pessoa. Então, quando eu chego aqui, eu vou poder falar sobre isso. Então, o que era meu objetivo? Mostrar as dificuldades encontradas por alunos e professores durante o ensino remoto, não era? Então, eu posso colocar assim, ninguém começa com conclusão escrito conclui-se, tá? Senão apanha. Então, o que vocês vão colocar? Esta pesquisa demonstrou importante relevância ao demonstrar, não, ao buscar as principais dificuldades de ensino durante a pandemia. Fica evidente que os professores tiveram dificuldades, pois o governo e as escolas não estavam preparadas para as modificações tecnológicas e nem fisiológicas, um exemplo, né? As principais dificuldades dos docentes encontradas foram falta de internet, isso eu já escrevi lá em cima no resultado, aluno disperso, falta de equipamentos adequados. Aí vocês podem citar. Aí você pode pôr já para os alunos os maiores desafios, para não ficar igual dificuldades, né? Também foram acompanhar as aulas com equipamentos e programas corretos. Não ficar disperso durante a aula, acompanhar a matéria. Aí citamos aí os principais. Aí depois disso tudo você vai falar assim, esse trabalho se torna este tema abordado se torna de extrema importância para futuros estudos e pesquisas, podendo servir de subsídios para novas publicações. O que toda banca espera de vocês? Que ao final você fala que seu trabalho é importante para o mundo
e que vai servir para outras pessoas que vão vir estudando o mesmo tema. Então, essa é a nossa conclusão e aqui a nossa referência. Gente, vocês viram que a gente fez um TCC junto? Vocês perceberam isso? Olha o meu cabelo parecendo... Vocês perceberam isso? Que a gente conseguiu fazer um TCC junto, a estrutura? Sim. Vocês acharam difícil? Como é que tá? Conta para mim. O que vocês acharam? O que vocês acharam mais difícil? Não é que é difícil, é complexo, é grande, né? A estrutura. É grande. Por que é grande? Porque equivale que o TCC que ele fosse o final de tudo que vocês aprenderam durante o curso. Infelizmente, né, as grades, a metodologia é no primeiro semestre e o TCC é no último. Então, se fosse junto, vocês estariam desenvolvendo em 2 matérias, né? Mas o TCC 1 e o 2 seria importante para isso. Então, olha só. Vocês conseguiram visualizar os trabalhos de vocês nesse modelo que eu coloquei? Para quem não está conversando comigo, escreve no chat, por favor. Vocês conseguiram visualizar os tópicos do seu referencial teórico? Vocês conseguiram visualizar a sua metodologia em cima desse modelinho? Sim ou não? Escreve para mim. Sim. Sim. Né? Tawane, não te escutei. Sim. Então, assim, amanhã eu vou devolver para vocês as correções. Vocês vão ver que eu escrevi assim, verifique o modelo da aula, que é a aula de hoje, tá bom? Eu vou mandar esse modelinho do Word aqui lá no grupo. Vou mandar o vídeo para vocês da citação direta e indireta, ensinando como fazer as citações, bonitinho, passo a passo. E o material sobre referência bibliográfica, ele está aqui, ó. Na hora que vocês clicarem, tá ABNT citação, ABNT referência. Quando vocês abrirem aqui, ele já tem todos os modelos da ABNT mostrando como que deve ser a referência bibliográfica, né? Eu estou fazendo de uma revista, tá aqui. Eu estou fazendo de um livro, tá aqui o modelo, né? Então, façam, busquem, tem todo esse material ali. Eu vou mandar para vocês Espera que eu sumi vocês. Achei. Vou mandar para vocês a aula de citação direta e indireta, só para vocês lembrarem. Todo o meu trabalho, eu preciso de ler um autor em que eu busque sobre o meu tema. Onde eu vou buscar? Eu vou lá no Google Acadêmico. Então, eu entrei aqui, coloquei Google Acadêmico, entrei no Google Acadêmico e aqui eu vou ter a minha barra de estudo. Então, eu quero falar aqui, vamos dar um exemplo aqui do trabalho da Tawane, que é a importância das atividades lúdicas na educação. Atividades lúdicas. Eu posso pôr primeiro a palavra-chave atividade lúdica. Aí aqui apareceram vários livros, vários artigos para eu buscar. Professora, mas eu abro e não estou conseguindo achar o artigo. Então, ó, presta atenção aqui. Entrei, ó. Entrei nesse. Eu vou sempre buscar onde está escrito PDF, ó. Onde ele está escrito PDF, na hora que você clicar, ele já vai fazer, né? Ele já vai iniciar, ele já vai baixar. Não, professora, eu não gostei desse, não. Vamos buscar o outro? Vamos. Aqui, o que está em PDF, ele já baixa direto. Vamos entrar nesse aqui, atividade lúdica com idosos. Entrei. Vou buscar onde está escrito PDF. Desci, PDF aqui, ó. Tá certo? Já busca. Professora, eu gostei muito desse artigo e eu quero esse artigo aqui. Eu vou escrever sobre ele. Como que eu faço a referência do meu trabalho? Ó, tá vendo essa aspas aqui? Todo mundo tá vendo? Clico na aspas. Já tá aqui, ó. NBR 6023. Já tá aqui prontinho para você, ó. Você copia
Vem aqui no seu template, vai lá na referência e já coloca aqui para você não se perder depois. Professora, mas como que eu faço a citação desse autor aqui? Ó, vai nas maiúsculas. Niles, ponto e vírgula, Socha, vírgula, não tem outro autor, porque só tem 2 nomes maiúsculos. Coloquei aqui um parênteses. Qual é o ano? É 2014. 2014, coloquei aqui. Eu já tenho minha citação pronta e já tenho aqui a minha referência pronta. Professora, quando que eu uso caixa alta? Quando ele está no final de frase. Então, aqui no exemplo, ó, acho que eu coloquei em algum. Aqui. Devido ao distanciamento social, nananã, está no final da frase. Então, Oliveira é caixa alta. Quando eu estou no início da frase, ele não é caixa alta, ele vai vir minúsculo. Ó. Silva 2020. Por que isso? Porque ele está inserido no texto. Gente, eu escrevi essa aula todinha no vídeo que eu vou mandar para vocês agora aqui no grupo, tá? Assistam a aula de citação para vocês aprenderem a fazer isso aqui. Ok? Então, já está pronto, ó. Ah, professora, eu quero então desse aqui, ó. Vamos baixar outro aqui. Aí eu gostei desse aqui, atividade lúdica na educação. Vou procurar aqui o PDF. PDF, achei, ó. Cliquei, baixei. Eu quero baixar de novo, que eu quero guardar numa pasta. Então, vem aqui, ó. Baixar esse arquivo no PDF. Baixei. Ó, gostei muito, professora. Então, você vai voltar. Vem nas aspas. Já copia aqui, já salva lá. Como que eu faço a citação? Cirino et al. 2016. Professora, o que é et al? Et al significa entre outros. Et al é quando eu tenho 4 autores para cima. Até 3 autores eu cito o nome de todo mundo. Isso está na aula do videozinho sobre citação, ok? Que a gente já está mais de 1 hora, né? 1h30. Então, só para vocês não se perderem, que a aula já está cansativa. Mas assistam amanhã a de citação. E os outros materiais eu vou mandar para vocês lá no grupão. Tá dando para entender, gente? Falem para mim as dúvidas. Tá sim. Alguém tem alguma dúvida específica? Em relação à APUD, quando o citado por, que também ele foi citado 2 vezes. Certo. Citado por. Eu evito até explicar ele por quê. Porque eu evito colocar ele no meu trabalho. Citado por significa que você não buscou o trabalho original. E aí, quando você tem 3 no seu trabalho, você já perde nota na banca. Porque se você tiver mais de 3 autores citado a PUD, quer dizer que você está usando, por exemplo, Jennifer escreveu um artigo. Aí, a Amanda foi lá e achou o artigo que a Jennifer escreveu. A Jennifer citou a Michelle. Em vez da Jennifer, né, da Amanda, ir lá e buscar o trabalho da Michelle, o que ela fez? Copiou o que a Jennifer pediu. E aí a Jennifer já tinha mudado com as palavras dela para não ser plágio e mudou o sentido da frase. Vou dar um exemplo para vocês. Eu participei de uma banca de TCC que era sobre diabetes, o pé diabético, era uma banca de estética. Aí, não, era HPV, era de biomedicina. Aí a primeira coisa que a menina falou foi assim, ó, 98% da população brasileira tem HPV. Aí eu falei, credo, ai, como assim? Aí eu fui lá, busquei na referência dela, entrei na referência para ver de onde que ela tirou isso. Na verdade, o artigo original estava escrito assim, 98% da população brasileira sabe o que é HPV. Então, ela mudou o sentido da frase porque outra pessoa já tinha mudado, que fez o APUD. Então, assim, evitar usar o APUD. Ah, professora, mas é um best-seller sobre o meu tema, eu preciso de ir para o APUD.
Então, no máximo 3 que vocês vão colocar no trabalho. O que significa PUD? Citado por Michele, foi citada por Amanda, né? E aí você utilizou o trabalho dela. Evita colocar PUD, tá certo? Tenta sempre vir aqui, achei aqui o trabalho, ó. Como que eu faço? Baixei aqui o PDF. Gostei muito da parte que... Baixei aqui um... Ó, gostei muito do trabalho do Souza. Quem tá falando Souza? O Cirino. Então, eu poderia falar Souza, Pude, Cirino, certo? Mas eu tenho aqui o Souza. Para que eu vou fazer isso? Eu venho aqui na referência do Cirino, busco aqui o Souza, ó. Aqui o Souza, eu posso ou clicar em cima, ou eu posso copiar e colar. Então, eu venho aqui. Aqui, ó, tem disponível em... Não tá dando para copiar, gente, porque eu não baixei. Não vai querer, não. Mas é só eu vir aqui, ó, copiar, abre uma página nova, coloco aqui, eu já acho o trabalho do Souza. Então, não preciso pôr a PUD do Cirilo, entenderam? Então, tem forma de não usar o APUD, certo? Pessoal, entendi. alguma dúvida? Vamos ao grupo? Olha só, a gente não está seguindo o cronograma mais de todo mundo, mas nós temos 20 dias para finalizar o trabalho, né? Hoje vocês já viram a estrutura inteira. Amanhã à noite eu encaminho para vocês todos os trabalhos até a noite. Encaminhei, comecem a fazer, comecem a me perguntar, vão falando sobre isso, né? Porque aí a gente consegue desenvolver. Se vocês deixarem para a última hora, não vai dar tempo, tá certo? Porque eu não quero vocês em banca com trabalho ruim. Combinado? Ok? Certo? Então, Ok. essa gravação aqui eu mando amanhã, porque até ela ser disponibilizada vai ser lá para meia-noite. Mas o material agora eu já estou encaminhando no grupo, tá bom? Certo? Tá bom. Tawane, meninas, todas Certinho. vocês. Minha convidada hoje, Eliene. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? Beijo. Com Deus. Obrigada. Boa noite para vocês, até mais. Vou mandar a gravação da aula e as outras coisas eu mando agora. Deixa eu parar a gravação.